Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas. Nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia em Jeremias. Vamos ler 22, 23 e 24. Mas antes, vamos orar. Vamos falar com nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para mais uma vez ler a Bíblia, Pai. Ler a tua palavra, Senhor. Pai, perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Perdoe-nos e nos ajude, Senhor. Fique conosco. Nos ensina, Pai. Nos ajude a entender a tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor. Não deixe que nós ficamos sozinhos, Senhor. Nos acompanhe, Senhor, na leitura, nos ajudando, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento, Pai. Também quero te agradecer, Senhor, pelo nosso alimento e por mais este dia e poder estar aqui para falar do teu livro sagrado, Senhor. E também quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, pela salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Pai. Peço também te, Senhor, que olhe, Senhor, e dê o alívio para todos os enfermos, Pai. E também que o Senhor olhe por todos os missionários, que não falte nada, Senhor, para eles. Que eles consigam, tenham força para ir para frente e continuar pregando o Evangelho. Ajude-os, Pai querido. Peço ao Senhor que abençoe e proteja todos nós, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, os livros de Gênesis até Jeremias, eles estão gravados, tá no canal, é só voltar e procurar e ouvir quantas vezes, ver quantas vezes vocês quiserem, tá? Lembrando que o nosso foco é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele que nos salvou, né? Lembrando que antigamente, na lei, antes do Senhor Jesus vir, era feito os sacrifícios de animais, né? Os animais eram mortos para expiar os pecados das pessoas, né? Cada vez as pessoas tinham que fazer um sacrifício, né, dos animais para que a própria pessoa não morresse. E os sacrifícios dos animais eram todos para a expiação dos pecados, né? E apontava diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O nosso Senhor. Ele é o nosso Deus único. Ele desceu do céu, veio, se fez homem, nunca pecou, mas veio para nos salvar, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem o nosso Senhor, nós não somos nada, né? Essa é a verdade, gente. Então, ó, vamos dar início à leitura. 22 de Jeremias. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo: façam o que é justo e honesto, protejam
protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser rei. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com os seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo, que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com os seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro: por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade? Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Deus não tolera, né? Fala direto, né? Que o Senhor não aceita que as pessoas adorem outros deuses, né? É só Ele, somente Ele. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará. Nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com justiça e com injustiça e desonestidade. Não pagarão. Eu vou voltar, tá, gente? Eu vou ler direitinho aqui. Ai daqueles que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Ai daqueles que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei? Só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros?
Josias, o seu pai, viveu uma vida normal. Sempre foi justo e honesto. E tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados. E tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que, de fato, me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando, mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá e filho de Josias. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui. É isso mesmo. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Joaquim, nem dizer que coisa horrível. Amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Nossa, um rei mau, bem maus, todos eles têm um final terrível, né? Teve, né, um final terrível. Aqui vamos ver o destino de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite. Vá até a terra de Bazã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento, e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada, por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às da mulher na hora do parto. Aqui é a condenação de Joaquim. O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim: juro pela minha vida que ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado, que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado.
Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Vamos ao 23, tá? Que é a esperança do futuro. Esperança no futuro, na verdade, né? O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor, Deus, diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que será um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro, e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Deu para entender quem é, né, gente? Aqui deu para entender, né? Isso 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Já falava dele, né? A Bíblia toda fala dele. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como o Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como o Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. Aqui vem uma mensagem contra os profetas. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras. Eu sou como um bêbado. Pareço um homem que bebeu muito vinho. Pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios. O povo vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo o mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros, e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal.
e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal. E assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma. São tão maus como o povo de Gomorra. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém: eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. Assim como esses falsos profetas aqui, hoje também tem bastante, né? Temos que tomar muito cuidado, prestar atenção em qual casa de oração que você vai servir, né? Que você vai ter comunhão com os irmãos. Porque tá difícil o negócio. O pessoal se enfiaram dentro das igrejas para poder dizer que é pastores, mas no fundo são lobos em pele de cordeiros para arrancar o dinheiro do povo, se enriquecer e o povo sofrendo, muita gente com fome e muita gente que estão recebendo alimento no lugar daqueles que precisam. Tem pessoas que não necessitam daquilo, mas recebem. Por quê? As pessoas não estão indo atrás para saber se realmente precisa ou não. Né? Tem que dar, realmente temos que ajudar, mas ajudar quem precisa. E tem muitos pastores por aí que não estão nem aí, nem sabem o que está acontecendo. Por quê? Porque estão nos seus jatinhos, né? Voando por aí afora, pelo mundo, e curtindo a vida deles, né? E as pessoas achando que eles são pastores de verdade. É como se fossem esses profetas aqui, né? Ensinando o que é de errado. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem, e dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? Continuei. A ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teria feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu, na terra, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda estes profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente, que vale a palha comprada com o trigo. Comparada, perdão, gente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras um dos outros e as anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. Você já imaginou, gente? Porque tá cheio hoje, né? Ah, foi o Senhor que mandou falar, tá? Ah, o Senhor que mandou falar. O que quando a mão do Senhor pesar sobre essas pessoas, né? Que só Deus para ter misericórdia, viu? Porque é muito triste isso, né? Aqui é a mensagem de Deus. É uma carga? A mensagem de Deus é uma carga? Porque se for uma carga, então é melhor não prosseguir. Porque nós temos que ouvir a mensagem de Deus e prestar atenção, pedir ao Senhor para nos ajudar. Porque acontece muita coisa quando nós vamos falar do Senhor. Acontece muita coisa. Mas tudo para poder tirar a gente do foco e colocar fazendo outras coisas, né? Que nem o Senhor Jesus falou que o diabo é inimigo de vocês. Ele está rondando só para esperar uma chance, né? Uma chancezinha que ele tiver para ele poder pegar. Então, nós temos que orar muito e vigiar. E vigiar muito. Porque o Senhor Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. E se nós não estivermos conectados com ele, aí não sobe, né? Aí fica para grande tribulação. E aí vai ser um sofrimento muito terrível, né? Então vamos lá. O Senhor Deus me disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um
um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda: vocês é que são uma carga para o Senhor, e ele vai se livrar de vocês. Deus é muito bonzinho mesmo, porque olha, nós realmente somos uma verdadeira carga e pesada para Deus, né? E o que a gente faz de coisa errada, achando que tá certo, só a misericórdia de Deus para nos sustentar mesmo, viu? Se um profeta ou um sacerdote ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras, a mensagem do Senhor é uma carga, eu castigarei e também sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras. A mensagem do Senhor é uma carga. Porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isso a cada profeta. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E eles responderam: a mensagem do Senhor é uma carga. Então eu os castigarei por terem usado essas palavras que mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Agora a gente vai para o capítulo 24, que os 2 cestos de figos. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou, aqui antes de continuar a leitura, a impressão é que o Senhor está falando de 2 povos, né? São 2 cestos de figos. Um cesto são frutos bons, o outro são frutos ruins. Vamos continuar? Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins. Tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons. Olha, bem isso mesmo, né? Que eu pensei. Foram levados para a Babilônia, e eu os tratarei com bondade, cuidarei deles e os trarei de volta para essa terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei,
porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins, que não podem ser comidos, as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão... Aqui dá para ver o que o Senhor fará com esses políticos que estão azarando a vida do povo, né? Faz o povo sofrer, amargar o que eles estão fazendo, né? Mas a mão do Senhor vai pesar e muito na vida deles, né? Isso pode ter certeza. Então vamos lá. Como figos ruins que não podem ser comidos. Então eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra, que dei a eles e aos seus antepassados. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos acompanhar sempre. Onde estamos, o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado por tudo. Peço a Ti, Senhor, que abençoe e proteja a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.